ao programa de Palavras Cruzadas. Hoje estamos na lição número 3 e tem como tema O Senhor Reina. E hoje temos o privilégio de estar com o querido pastor Tiago Cunha. Seja bem-vindo, pastor. Essa nova temporada de estarmos novamente a estudar-nos. Sem dúvida. Obrigado, Gilberto. É sempre um prazer estar aqui contigo, meu querido irmão, não é verdade? E também com aqueles que vêm aqui para ouvir também a lição que nós vamos então continuar também a estudar. Então nós vamos começar. Temos como verso A, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmos 93, verso 1. O que nós devemos perceber aqui logo na introdução? É que o Senhor criou e sustenta todas as coisas que Ele criou. É o Senhor soberano sobre o mundo inteiro e governa o mundo com justiça e retidão. O que Deus espera de cada um de nós? É que nós sejamos como Ele é, justo e retos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E eu, nesse momento, vou devolver a palavra ao pastor para fazer algum comentário na lição da introdução de sábado. Muito bem. Na verdade, o próprio verso áureo mostra-nos como, na verdade, a nossa confiança deve residir no conhecimento pessoal que nós temos de um Deus que reina, que está vestido de majestade. Ou seja, é interessante porque o próprio texto, aliás, dá-nos várias dimensões da própria pessoa de Deus. Meu querido Gilberto, já leste o verso áureo, e o verso basicamente começa por nos dizer o seguinte: o Senhor reina. Ou seja, esta frase é extremamente importante, porquê? Porque está a referir a alguém que se senta no trono do universo. Alguém que se senta no trono do universo é alguém que está ao controlo de todas as coisas, de tudo aquilo que está neste, não só no universo em particular, aqui neste planeta, na nossa vida em particular, e é esta capacidade extraordinária de Deus que, sentado no trono do universo, consegue também estar a cuidar dos detalhes da nossa vida. Agora, a outra vertente que, na verdade, o próprio texto nos dá é o facto de que o Senhor vestiu-se e armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará. Ou seja, nós que vamos passando por momentos muito críticos na vida deste mundo, devemos ter esta noção, na verdade, de que o mundo não reside na mão de políticos e de pessoas que estão à frente das nações deste mundo. Na verdade, o nosso mundo reside nas mãos daquele que o criou e daquele que o comprou na pessoa de Jesus Cristo. Então, a nossa confiança agora precisa de ser alicerçada numa pessoa que nós, por conhecimento pessoal, porque só e apenas podemos confiar em alguém com quem temos um relacionamento pessoal, alguém que, na verdade, diz-nos que está ao controle de todas as coisas e que, se nós confiarmos nele, vamos ver, na verdade, não um mundo que está completamente fora de controle, mas um mundo que não será, na verdade, perdido, digamos assim, não será abalado, porque Deus continua a colocar a sua mão sobre os acontecimentos deste mundo. Temos também a lição aqui de domingo que tem como o título O Senhor fez-nos. Nós devemos ter aqui a seguinte noção: que Deus é um Deus que não tem princípio nem fim. É um Deus, como nós sabemos, é um Deus eterno e é um Deus que é superior a todos os outros deuses que há sobre a terra. E dizer que é um Deus eterno e é superior a todos os deuses, todos os deuses das nações, que são apenas obras dos homens. São ídolos que têm mãos, mas não podem apalpar. E nós devemos ter aqui a noção de que Deus tem 3 atributos principais. Que Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente. É onisciente porque Ele é o único que sabe todas as coisas. É onipotente porque é o único que tem poder infinito. É um Deus onipresente porque é o único que está presente em todos os lugares. Pastor, o que é que tem a nos dizer sobre isso? Na verdade, tu estás a fazer referência àquilo que nós vamos chamar a onipresença do próprio Deus. E essa onipresença, na verdade, ou essa capacidade, ou o poder de Deus, digamos assim, não é um poder que esteja limitado, digamos assim, pelos nossos próprios limites, pelas nossas próprias barreiras, na verdade, não é? Portanto, tu fizeste referência ao facto de que o próprio Deus apresenta-se como sendo um Deus que, não tendo esses limites, ele quer expressar
para cada um de nós, que ele usa o seu poder em benefício do ser humano. Deixa-me dar-te o exemplo desta forma. Deus é onipresente. Está presente em todo lugar, quer dizer que ele pode estar connosco em qualquer circunstância da nossa vida. Okay? Deus é onipotente, quer dizer que ele tem poder não apenas para trazer a vida à existência e para criar um planeta, por exemplo, mas para transformar também o coração humano, para fazer algo de diferente no nosso coração humano. Ou seja, Deus usa todas estas características em nosso benefício e, finalmente, a sua omnisciência. Ora, a palavra omnisciente quer dizer que ele tem todo o conhecimento. Ou seja, tem todo o conhecimento para quê? Para poder simplesmente castigar aquele que prevarica, aquele que faz alguma coisa de mal, ou simplesmente para nos dizer assim, eu compreendo aquilo que tu estás a passar. Eu compreendo a tua dor, eu compreendo as tuas lágrimas, eu conheço aquilo que se passa dentro do coração, eu conheço todas as coisas. Ou seja, na perspectiva de um Deus de amor que tem todas estas características, nós podemos apenas dizer que temos todas as razões e mais algumas para poder confiar num Deus que se apresenta com todo este poder, realmente, que é qualquer coisa de extraordinário, é transcendente para todos nós, mas podemos, na verdade, confiar nele porque ele revela tudo isso que ele é através da pessoa de Jesus, que foi aquela que, na verdade, deu a sua vida por nós para demonstrar de uma forma cabal para todos nós o amor e o caráter de Deus a cada um de nós. A noção do seu povo e suas ovelhas revela o desejo de Deus de ter um relacionamento próximo com o seu povo. Então, Deus tem esse grande desejo de ter um relacionamento ininterrupto com cada um de nós. Deus quer estar presente na nossa vida, até as coisas mais pequenas, o nosso dia a dia, a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos irmãos da igreja, com a sociedade no seu todo. Então, Deus quer fazer parte da nossa intimidade. Exatamente. E Ele tem o desejo de estar conosco em todos os momentos, nos bons e nos maus momentos. Exatamente. E também, saltando já aqui para a lição de segunda-feira, que tem como título O Senhor Reina. O pastor pode dar as primeiras palavras desta lição, por favor. Sem dúvida. Meu caro Gilberto, eu até vou agarrar numa coisa que tu acabaste de dizer. É que tu fizeste referência a um Deus, então, assim como eu já anteriormente, um Deus que se quer relacionar connosco. Eu gostaria de fazer esta nota que é muito importante. Deus não se contenta com um relacionamento superficial connosco. Um relacionamento superficial, na verdade, é um relacionamento que até pode ser bastante enganoso. É um relacionamento que, na verdade, não nos revela a pessoa de Deus e, ainda pior, não permite que a pessoa de Deus seja revelada através de nós. Para que isso aconteça, na verdade, temos que ter um relacionamento mais profundo, então, com Deus, um relacionamento em que nós abrimos a nossa existência à presença de Deus na nossa vida, para que então possa haver o tal relacionamento. Aliás, é muito interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, para a criação, apenas por um momento, porque eu acho que isto é um tópico bastante importante, Gilberto, é que nós, por exemplo, vemos como é que Deus organizou, por exemplo, o casamento. O casamento, na verdade, quando Adão e Eva, os nossos avózinhos, foram criados, o próprio Adão vai reconhecer, já no final do capítulo 2 de Gênesis, ele diz que eles agora são uma só carne. Ok? Ou seja, existe uma intimidade, uma comunhão, e nós vemos, por exemplo, nos casais, como na verdade, quando nós temos um bom relacionamento com o nosso cônjuge, há sempre atitudes, há comportamentos, há às vezes certos tiques, digamos assim, que são absorvidos pelo nosso cônjuge, pelo esposo e pela esposa, que fazem parte da vida um do outro. Porquê? Porque passam tanto tempo juntos que acabam por incorporar a existência um do outro na sua própria vida. E será que com Deus é diferente? Na verdade, não é diferente. Deus quer tanto fazer parte da nossa vida que Ele quer restaurar aquilo que, na verdade, foi um caráter perdido, que falava mais de Deus do que da nossa existência terrena. Então, na verdade, para isso acontecer, a tal relação superficial é algo que tem que ser ultrapassado para que Deus possa então ganhar uma centralidade na minha existência, para que Ele seja manifesto no meu comportamento, na minha conduta, no meu caráter, na minha maneira de falar, inclusivamente, para que tudo em mim possa revelar a minha aliança pessoal com este Deus que reina, mas a questão aqui não é se Ele reina, é se Ele reina no meu coração e na minha vida. Por isso é que eu dizia há pouco, na verdade, e a lição, a verdade, que tu acabaste de referir, portanto, a lição de segunda-feira,
na verdade, diz-nos então que o Senhor como Criador está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano, como governante, não é verdade? Ou seja, começamos a ver todas estas facetas da existência de Deus a serem ligadas umas às outras. O Deus que reina, mas o Deus que está ligado ao ser humano, no seu mais íntimo detalhe. Agora, aquela questão que é verdadeiramente surpreendente, Gilberto, é esta. Um Deus que reina, que é tão soberano, que é tão poderoso, não é verdade, mais uma vez, ele preocupa-se com estas formiguinhas que nós somos à luz deste universo. É de facto um Deus que é absolutamente maravilhoso e extraordinário, não é verdade? Ou seja, ele preocupa-se porque o seu amor é tão grande, tão largo, tão profundo, que permite que ele, sendo o rei do universo, se possa preocupar também com estas pessoas que nós vivemos aqui neste pequeno planeta, que aqui está neste planeta Terra, não é verdade? E está preocupado neste momento de uma forma profundíssima em resgatar-nos da maldição do pecado, então, neste mundo. E também posso dizer que a grandeza de Deus está além da compreensão humana. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Nós, futuramente, os salvos, poderão desfrutar isso. Sem dúvida. Nem os próprios anjos conseguem compreender a grandeza de Deus. E na eternidade, nós vamos dar o plano da salvação, quer dizer, eternamente. Então, a grandeza de Deus está fora do controle humano. E dizer também que o Senhor exerce a sua soberania sobre todo o mundo. O reino de Deus é eterno e sem igual em poder e majestade. Não há outro reino igual ou superior ao reino de Deus. Sem dúvida nenhuma. O reino do Senhor está estabelecido em misericórdia, justiça, retidão e traz ordem e estabilidade ao mundo criado. Então, esses atributos ou essas características que Deus tem, Deus também espera que cada um de nós possa vir a ter, como a misericórdia. Como é que eu ajo? Como é que eu reajo quando alguém me trata com maldade? Ou quando alguém me trata mal? Exato. Como é que eu tenho sido? Como é que eu tenho me comportado? E em termos aqui de justiça, qual deve ser a minha atitude perante as justiças que o mundo tem estado a praticar? Sou indiferente ou faço a justiça se sentir? E a retidão? A retidão é importante e Deus requer que todos os seus filhos venham a ser retos. E esses elementos podem trazer estabilidade neste mundo criado, que é o mundo que nós vivemos. Rapidamente vamos já entrar aqui na lição de terça-feira, que diz que Deus é o juiz. Agora, na lição de segunda-feira, não sei se o pastor tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, e só dizer, Gilberto, aliás, que a profundidade daquilo que tu acabas de dizer, na verdade, é qualquer coisa de extraordinário. Nós não podemos alcançar de forma nenhuma a existência de Deus e, como tal, não podemos alcançar o pleno conhecimento da própria pessoa de Deus. Ainda mais limitados como nós estamos. Tu disseste uma coisa interessante. Até os anjos, na verdade, têm dificuldade em compreender toda a própria existência de Deus. Porque, na verdade, há coisas que estão vedadas aos próprios anjos, quanto mais ainda a nós, neste mundo de pecado. Sabes, e eu como pastor, meu querido, eu partilho isto. Quanto mais estudo a palavra, mais fico a saber que sei tão pouquinho sobre a pessoa de Deus. Aquilo que, na verdade, Deus mais me quis revelar não foi exatamente sobre uma capacidade especial, científica, química, ou seja, o que for da pessoa de Deus. Há uma característica que é central na essência de Deus, que foi aquela que foi a principal que Deus nos quis revelar, que é o facto de que Deus é amor. E se Deus é amor, então tudo o que Ele faz, inclusivamente a sua própria justiça, são motivadas por esta centralidade do amor de Deus que faz com que Ele entregue tudo em favor daqueles que Ele cria. Sabes, em relação a isso, eu ia só ler aqui rapidamente um textinho com a tua permissão. Isaías 55, os versos 8 e 9, que são textos conhecidos, na verdade, mas que nos mostram, de facto, esta diferença da nossa compreensão das coisas em relação à pessoa de Deus. Em que o Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, a minha maneira de pensar não é a vossa maneira de pensar, é diferente da vossa. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, as direções que nós de forma natural tomamos para a nossa vida não são as direções de Deus, diz o Senhor. Depois no verso 9 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, nós não podemos, na verdade, conseguir verdadeiramente medir a altura dos céus, não é verdade? Podemos talvez dividir por estratosferas, ou seja o que for, não é verdade? Mas é impossível, não é verdade? Então, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Agora repara só nesta palavra, mais altos, ok, do que os vossos caminhos. Ou seja,
A nossa natureza pecaminosa, baixa, digamos assim, procura os caminhos da terra. Os caminhos, na verdade, que não levam diretamente a Deus. E Deus diz assim: se queres verdadeiramente compreender alguma coisa, ou ter uma experiência verdadeiramente diferente e mais valiosa do que aquela que tu tens nesta terra, então os meus caminhos são mais altos, estão acima, são mais importantes, são mais valiosos, diz ele. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Ou seja, procurar o pensamento de Deus e cultivar o pensamento do Senhor na nossa vida, buscar a sua sabedoria, é aquilo que verdadeiramente nos proporciona uma experiência muito mais valiosa e verdadeiramente que preenche a nossa própria existência e o nosso coração nesta vida. Ora, muito bem. Agora, Gilberto, só fazendo uma pequena referência então à lição de terça-feira. Deus é o juiz. Eu diria apenas o seguinte, meu querido. Nós encontramos vários títulos na parte de Deus. Nós encontramos, aliás, na nossa lição, logo no início, diz que Rei soberano, o Senhor também é legislador, é juiz. E encontramos aqui vários textos, na verdade, o Salmo 99, 7, Salmo 98, 9, Salmo 97, 2. Ou seja, há aqui vários textos que nos ajudam, na verdade, agora a conseguir compreender pelo menos esta dimensão da existência de Deus. Deus é amor, sem dúvida nenhuma. Mas o amor não se restringe simplesmente a uma demonstração de afeto. Nós muitas vezes na nossa existência humana pensamos amor é simplesmente demonstração de tolerância, demonstração de carinho, demonstração simplesmente daquela imagem mais profunda de amor que nós temos, que é simplesmente de alguém que se dá, que acarinha. Mas o verdadeiro amor também é um amor que motiva a existência da justiça, que avalia as coisas e ajuda a discernir aquilo que está certo daquilo que está errado. E é interessante que Deus colocou exatamente esta noção no nosso coração. Quando nós temos filhos, tu e eu somos pais, não é verdade? E tu e eu, certamente que agimos na vida dos nossos filhos ajudando-os a discernir aquilo que está certo daquilo que está errado. E porquê é que o fazemos? Será que é porque detestamos os nossos filhos ou porque amamos os nossos filhos? Se eles fazem alguma coisa de errado, na verdade, tu e eu certamente vamos ter que chegar perto deles e explicar-lhes que eles fizeram uma coisa errada e, se necessário for, na verdade, proporcionar algum tipo, digamos, não vou dizer de castigo, mas provavelmente de repreensão, com carinho, com amor, com medida, sem dúvida nenhuma, à medida daquilo que está em causa, mas sem dúvida nenhuma que vamos agir em relação a isso. Porquê? Porque queremos que os nossos filhos aprendam que, na verdade, o que é mau, o que é bom, e aquilo que é mau pode destruir as suas vidas. E nós amamos tanto os nossos filhos que queremos, na verdade, que eles se afastem daquilo que é mau. E, meu querido Gilberto, não foi isso que Deus fez quando Ele nos deu uma coisa que se chama 10 mandamentos? Quando nós olhamos para todos aqueles nãos, não é verdade? Não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo outro. Será que é porque Deus está a restringir a nossa felicidade ou está a promover a nossa alegria e o nosso bem-estar? Quando Ele diz para não cometer adultério, para não mentir, para não matar, tudo mais, Ele não está a limitar-nos. Na verdade, Ele está a produzir em nós um caráter semelhante ao dele e está-nos a ajudar a ver os malefícios, na verdade, de coisas que podem acontecer neste mundo, na verdade, e que podem trazer verdadeiramente destruição ao género humano. Isto é importante nós termos isto em mente, porque nós verdadeiramente queremos o bem de toda a humanidade, dos nossos filhos, obviamente, das nossas igrejas, e queremos que o ser humano possa conhecer a verdadeira felicidade, e uma verdadeira felicidade está agarrada a uma noção também de justiça, como aquela que Deus, Ele próprio tem. E também dizer que Deus escolhe um momento adequado, Sem dúvida. o tempo determinado para o seu juízo. Até parece que esse tempo nunca vai acontecer, mas muito em breve, no momento e no tempo de Deus, esse tempo vai ser um facto, uma realidade. Sem dúvida. E dizer que também o Senhor atesta o coração das pessoas como parte do seu juízo, porque Deus vai sondar os corações. Deus sabe melhor do que ninguém o que cada um de nós é. E dizer também que temos aqui o processo do juízo investigativo, não é? Em que Deus defende os justos e decide a sorte dos ímpios. Exatamente. E nesse julgamento, Deus será muito justo. E os perdidos vão reconhecer que eles estão a ser condenados não porque não tiveram oportunidades. Eles vão ser condenados porque desprezaram as oportunidades que Deus deu a cada um de nós. Muito bem. E dizer também que Deus é um Deus perdoador.
ainda que castigue os erros das pessoas. O povo de Deus, não apenas os ímpios, prestará contas a Deus. Então, todos nós seremos chamados de forma individual para que cada um preste contas a Deus naquilo que tenha feito, Muito bem. bem ou mal. Muito bem. Gilberto, deixa-me só fazer um pequeno comentário, porque tu Sim, estás a sim, ter pastor, sem tão problema. profundas, na verdade, o tempo urge, não é verdade, mas não temos tempo suficiente para abordar tudo isto. Mas quando tu falas agora do juízo investigativo, eu gostaria apenas de fazer uma pequena referência ao facto de que, porque há muitas pessoas lá fora que muitas vezes perguntam-se, e provavelmente se calhar alguém está a assistir a este programa, e pergunta-se, o que é esta história do juízo investigativo? Bom, na verdade, a Bíblia ensina-nos, e vamos tentar ensinar isto de uma forma bastante prática, a Bíblia ensina-nos, na verdade, que Deus quer nos mostrar que ele não é um Deus impulsivo. Ele avalia as condições do ser humano, ele julga, digamos, e a palavra julgar aqui está muito ligada à palavra avaliar, porque Deus, na verdade, não está à procura de formas de nos condenar, mas de formas de nos salvar. E é dessa forma que Deus produz exatamente este juízo investigativo. Agora, o que é exatamente este juízo investigativo? Vou dar aqui 2 exemplos de juízos investigativos que nós encontramos, portanto, na Sagrada Escritura. O primeiro, logo no Jardim do Éden, nós vemos que os nossos primeiros pais cometeram pecado, não é verdade, Gilberto? Portanto, desobedeceram a Deus. O Senhor tinha dito que para não comerem daquela árvore em particular, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a nossa mãe, a vozinha Eva foi lá e comeu do fruto, deu ao seu marido e ambos comeram então do fruto. Acontece que transgrediram dessa forma e imediatamente começaram a experimentar os efeitos do pecado. Quem toma a iniciativa agora de ir ao encontro deles é o próprio Deus. O Senhor, portanto, entra no jardim, nós encontramos, portanto, esta história, portanto, no capítulo 3 do livro de Gênesis, não é verdade? E na verdade, nós avançamos então no texto e vemos que o Senhor, portanto, no verso 9, vai fazer uma pergunta. Ele entra no jardim e vai fazer esta pergunta: onde estás? Onde estás? Obviamente que aqui procurava, primeiramente por Adão, mas obviamente também por Eva, mas vai procurá-los sabendo de antemão qual era a condição de Adão e Eva. Mas mesmo assim vai procurá-los. Então, o que é que vai acontecer agora aqui? Ele vai produzir uma espécie de um julgamento, uma avaliação, uma investigação, antes de então chegar à sentença deste julgamento. Então o que acontece? Ele vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, obviamente, é onde estás, e depois vai ter esta conversa com Adão, em primeiro lugar. Quem é que te disse que tu estavas nu, que tu comeste a árvore que eu te ordenei porque não comesses? E Adão vai responder, e depois ele vai fazer a mesma pergunta então a Eva e tudo mais, e não vai haver mais diálogo então com a serpente, porque com a serpente nós já sabemos, não havia mais diálogo a ter lugar, nem mesmo entre o próprio Deus e a própria serpente. Ou seja, porquê é que Deus vai fazer estas perguntas? Na verdade, Deus está-nos a mostrar o que é o próprio juízo investigativo. Porque só depois destas perguntas feitas, na verdade, Deus então vai trazer a sentença. E o que é interessante, Gilberto, é que é verdade que Adão e Eva vão ter alguma dose de sofrimento resultante do seu próprio ato, é verdade, mas Deus, juntamente com essa sentença, vai trazer a solução. E a grande solução que está no verso 15, na verdade, desse mesmo texto, que nos diz então o seguinte: diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e este te lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás então o calcanhar. Basicamente isto é uma profecia que aponta para o facto de que Jesus, que seria o Messias, na verdade seria ferido exatamente no calcanhar, ou seja, digamos que receberá um golpe, digamos assim, que será doloroso, mas Jesus, mesmo assim, sairá vencedor, porque ele esmagará a cabeça da serpente. E foi isso que aconteceu, de facto, na cruz há 2000 anos atrás. Ou seja, isto é o exemplo, então, de um juízo investigativo. A mesma coisa aconteceu no tempo de Noé. Na verdade, quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, para não ir lá, na verdade, Deus disse que iria investigar durante 120 anos a condição do ser humano, e durante estes 120 anos Noé foi pregando, foi tentando levar a mensagem, de facto, às pessoas, até que finalmente, então, o dilúvio veio. Então, são 2 exemplos daquilo que, na verdade, Jesus está a fazer neste momento. Ou seja, de acordo com a profecia, nós sabemos, portanto, que Jesus, neste preciso momento, vai operando desde já um julgamento investigativo, avaliando o caso de cada um daqueles que, na verdade, já faleceram. Em breve entrará, então, no julgamento daqueles que estão vivos, para que, então, depois possa o julgamento ser fechado e todas as decisões, então, serão registadas para todo sempre. Dizer também que em tudo o que aconteceu, no bom ou no mal, Deus sempre esteve presente. Sem dúvida. Ele levou providencialmente José para o Egito. Através dele salvou o seu povo e as nações daquela era durante a fome terrível.
O Senhor também solicitou Moisés para tirar o seu povo da escravatura do Egito. E Deus sempre ficou atento ao seu conserto. Uhum. Deus, ele prometeu dar a terra de Canaã, ou a terra prometida, ao seu povo. E Deus, como havia feito essa promessa a Abraão, Deus cumpriu até o fim. Dizer também que Deus controla, sem dúvida, soberanamente, tudo o que envolve o seu povo. Uma verdade que os salmistas queriam que o povo nunca esquecesse. Então devemos ter essa noção de que Deus se preocupa com cada um de nós, assim como o pastor acabou de dizer. Uhum. Deus está interessado na salvação e até aquelas coisas ínfimas, aquelas coisas que parecem ser sem importância. Deus está interessado no nosso bem-estar. Sem dúvida. Amém. E então, já saltando, já estamos com pouco tempo, nós vamos saltar para a última lição. E aqui falar sobre os testemunhos. Uhum. Os teus testemunhos são muito fiéis. Então, dou a palavra ao pastor para dar o remate final. Muito bem. Então, basicamente, quando nós falamos aqui de testemunhos, obviamente, em primeiro lugar, há vários testemunhos. Nós temos que ter a noção de que a palavra de Deus é um testemunho, digamos, fiel. Na verdade, eu diria mesmo que quando nós começamos a duvidar ou colocar em causa este testemunho que é tão central, digamos assim, em todas as coisas, nós, na verdade, então estamos a colocar em causa a própria veracidade de Deus, que tenta alcançar cada um de nós, comunicando-se a nós exatamente através da Sagrada Escritura. Ora, neste caso, eu vou só ler aqui rapidamente, portanto, aqui no primeiro, primeiro parágrafo da nossa lição, quando nos diz, na verdade, que a supremacia do Senhor do mundo, no mundo como Criador, Soberano, Rei e Juiz, tem implicações teológicas com a confiabilidade das suas testemunhas. Ora bem, as testemunhas aqui neste caso agora referem-se ao conjunto de leis e ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social do seu povo. Eu diria o seguinte, Gilberto: que rei consegue ele reinar sem ter algum tipo de regra ou de lei em prática? E essa lei e essa regra, neste caso muito específico, teria que ser forçosamente um espelho não só da vontade, mas também do caráter desse rei soberano que se senta no trono. Eu acho que isto que nós estamos a dizer, na verdade, é pura lógica, não é verdade? Um rei, na verdade, não vai produzir uma lei que se vá contra a sua própria vontade ou contra o seu próprio caráter. Ele não vai produzir uma lei que vá contra o seu próprio sentimento em relação a alguma coisa. Ele vai, na verdade, fomentar alguma coisa que ele, sendo todo, ele conhecimento, sendo omnisciente, conhecendo todas as coisas, vai produzir alguma coisa que seja benéfica para as suas criaturas e que vá ao encontro da sua própria vontade e do seu próprio carinho e amor que ele tem pelas suas criaturas. Então, é interessante porque, na verdade, como a própria lição nos diz, a fidelidade de Deus é manifesta desta forma tão profunda também nas suas leis. Como nos diz, aliás, a fidelidade de Deus é simultaneamente tranquilizadora ao garantir o caráter inalterável do seu domínio, na verdade, porque Deus não muda, nem há sombra de variação, e é também exigente ao solicitar, neste caso, as respostas do povo de confiança e obediência a Deus. Ora, aqui eu gostaria de dizer o seguinte: a aliança de Deus conosco não é simplesmente uma aliança em que nós centramos tudo no facto de que Deus deu o seu Filho por nós, para que morresse por nós e para que nos resgatasse do pecado. Porque essa é uma dimensão central, sem dúvida nenhuma, mas que requer uma resposta da nossa parte. Jesus diz, na verdade, em João capítulo 14, verso 15, que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a resposta que Deus, na verdade, requer de cada um de nós, de cada ser humano à face da Terra, é uma resposta de fidelidade, de obediência, de entrega total, para que nós, nessa forma, estejamos a reconhecer que Deus sabe melhor do que eu. As suas leis são melhores do que as minhas. A sua vontade é melhor do que a minha. Os seus planos são melhores do que os meus. E então nós não podemos simplesmente esperar, e eu digo isto com uma certa assertividade, porquê? Tu e eu, Gilberto, sabemos perfeitamente que os mandamentos de Deus hoje em dia, mesmo no mundo cristão, são muito colocados em causa. Ora, que tipo de Deus, mais uma vez, seria este, que diria agora assim: eu agora dou-vos o meu filho para morrer por vocês, para que agora possam fazer tudo o que quiserem que vos apetece? Isso não seria um Deus. Isso seria alguém que não tinha qualquer interesse na nossa existência e no nosso bem-estar. Eu diria, inclusivamente, o seguinte: se as leis de Deus pudessem ser mudadas, Jesus não teria que morrer por nós.
Jesus morreu exatamente porque a palavra de Deus e a sua lei são imutáveis e não podem mudar de forma nenhuma. Que tipo de pai seria o nosso Deus? Aliás, eu diria mesmo, eu nem sequer poderia confiar nele, se, na verdade, a lei pudesse ser mudada, mas mesmo assim ele entregasse o seu filho para morrer por nós. Isso não seria um Deus, seria um monstro. Mas Deus, sabendo que nós precisamos de ter uma palavra firme na nossa vida, não só para reger o nosso planeta, mas para todo o universo, então ele disse, a minha palavra é imutável, eu não posso mudá-la. Mas eu vou apresentar a solução, e a solução é que eu próprio, na pessoa do meu filho, dê a minha vida por vocês. Então, meus queridos, nós pensamos desta forma e olhamos para a lei de Deus agora com novos olhos. Com os olhos com os quais o próprio Jesus olhou, dizendo assim, a palavra do meu Pai é imutável, não muda, e como tal, eu tenho que morrer para que eles possam ter uma oportunidade de ser agora obedientes por amor, compreendendo na verdade que ao mesmo tempo que somos justos, de que o meu Pai é justo, é fidedigno, é alguém em quem posso confiar, é alguém que também pratica a correção, mas acima de tudo motivado pelo amor, porque Deus, mais do que a condenação, procura a salvação. E dizer, para terminar, que o Senhor reina. O Senhor, apesar de reinar sobre os céus e a terra, o Senhor deve reinar em nossos corações todos os Ora, aí dias. está. Amém. Não adianta nós sermos o povo escolhido de Deus e não vivemos aquilo que nós pregamos. Sem dúvida. Por isso é que cada manhã, cada dia, possamos fazer um esforço para que Ele possa nascer e renascer diariamente em nossas vidas. Que nós possamos ser um testemunho para o mundo que nos tem observado. E que Deus nos possa abençoar. Muito obrigado, Pastor Tiago, por estar comigo aqui neste Obrigado, programa. Gilda. É um prazer Foi estar uma grande honra, uma grande lição que pude aprender novamente. Louvado E seja que Deus possa abençoar a si e sua família. Deus. Obrigado, meu querido. Um grande Então, abraço. prometemos nos reencontrar daqui a 7 dias. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado também a ti, Gilberto. É sempre um privilégio e uma honra também para mim. E um abraço também ao nosso auditório. Que Deus vos abençoe.